Eu participei de um acampamento e eu achei legal. O pastor fez uma dinâmica. Eu queria fazer aqui com vocês. Quando eu falar tá ligado, você vai dar uma... Você já conhece? Por que vocês bateram palma, né? Quando eu falar tá ligado, vocês batem uma. Tá ligadão, duas. Tá ligadaço, três. Que eu tenho certeza que a pessoa que estiver ao seu lado, ela não vai dormir. Tá ligado? E, ó, muita gente já comeu bolsa. Mas eu queria trazer então uma palavra para o coração, para o nosso coração. Quando eu estava orando essa semana, e Deus então trouxe ao meu coração algumas coisas, e eu queria compartilhar na palavra do Senhor um pouquinho da minha vida. Depois no finalzinho eu vou chamar a Raquel aqui, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Raquel também. Eu nasci na igreja presbiteriana, cresci, mas numa fase da minha vida eu me distanciei, fiz coisas complicadas, coisas terríveis diante de Deus, algumas coisas que Deus perdoou, mas Deus perdoou o pecador, mas a consequência fica, né? A consequência fica. Mas louvado seja Deus que aos 18, 19 anos, Deus novamente foi ao meu encontro, porque Deus ele vai ao nosso encontro todos os dias, todas as manhãs, o Senhor vai ao nosso encontro. A grande questão é que o nosso coração é que não está sensível, perceptível para ver o agir de Deus, a condução de Deus, Deus trabalhando, Deus fazendo algumas coisas que de repente a gente não consegue enxergar Deus. E aí, quando o Marcelo me passou o tema sobre radicalize, ser radical, e eu creio que a gente precisa ser radical no nosso relacionamento com Deus. Amém? Vocês já viram aquela tela ali? Vocês conhecem aquela tela? Ou alguém não conhece aquela tela? Quantas vezes você abre aquela tela ali por dia? Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. É uma tela que realmente, hoje mesmo, umas 3 vezes eu entrei nessa tela. E aí eu estava estudando um pouquinho sobre o pessoal do Google. E uma das coisas que eles não colocam propaganda ali, porque você já viu? Se você entrar no YouTube, entrar em outro site, está carregado de propaganda. Está carregado de propaganda. Mas quando você entra na página do Google, você viu que não tem nenhuma propaganda? Vocês observaram isso? Eles já tiveram vários e vários milhões de dólares para colocar uma palavrinha para fazer uma propaganda ali. Mas eles não aceitam. E aí eu estava lendo um pouquinho, né, sobre a história, sobre a caminhada, por que eles não aceitam. Porque eles dizem que hoje nós vivemos num mundo de muita informação, e o site mais procurado é o Google, justamente por não estar carregado de informações. E aí, pensando um pouquinho nisso tudo, o que eu queria tratar para o nosso coração é que nós precisamos fazer menos para fazermos melhor. Nós precisamos fazer menos para fazermos melhor. Hoje nós vivemos num mundo agitado, num mundo corrido, né? Se você for olhar para quando você está navegando, quantas páginas você abre? Outro dia eu cheguei e olhei para um computador de um colega lá da igreja, e eu fiquei assustado. Tinha em média umas 6, 7 páginas abertas, e ele estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu não sei como que ele estava conseguindo, mas ele estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele estava num site de relacionamento, ele estava estudando, ele estava fazendo pesquisa, e eu falei, cara, como é que você consegue fazer isso tudo? E nós começamos então a viver essa superficialidade, a gente faz tudo, a gente conhece de tudo, mas ao mesmo tempo a gente não se aprofunda, a gente não tem conteúdo,
E às vezes, na nossa vida com Deus, a gente começa a fazer isso. E a gente começa a caminhar com Deus. E de repente a gente começa a tomar doses homeopáticas. Gotinhas. Enquanto Deus tem nos chamado para um relacionamento de intimidade, para um relacionamento mais profundo, para que a gente possa de fato experimentar, provar o melhor de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo, né, como diz aí a pós-modernidade, um mundo imediatista, a geração micro-ondas. Se tiver que esperar 3 meses, não dá para esperar não. Pastor, tem que orar, isso aí é muito complicado. E a gente vive nessa dinâmica em que a gente quer tudo para o agora, para o ontem. E a gente não consegue perceber a ação de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, porque a gente está experimentando várias coisas ao mesmo tempo, mas não tem profundidade, não tem conteúdo, não tem essência. Eu queria então compartilhar um pouquinho nessa dinâmica, olhando ao seu redor, olhando para o seu coração, e começar a perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida. No meio de tanta correria, no meio de tanta agitação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ligado? Tá ligadaço? 3. Eu estava conversando com um seminarista, não posso falar o nome porque vocês são de Campinas, de repente, e ele estava falando que ele estava conversando com uma moça. Eles começaram a falar e começaram a paquerar. E ele falou que ela escrevia páginas e mais páginas. E aí então, num acampamento como esse assim, era o grande dia, era o grande encontro, porque eles iam se encontrar, eles já haviam se encontrado outras vezes, mas eles iriam se encontrar naquele propósito de orar, de poder desenvolver um relacionamento. E aí ele falou que ele chegou no acampamento todo empolgado, um acampamento como esse, e que quando ele sentou com ela simplesmente não falava nada. E quando ele estava conectado no Face, né, ou WhatsApp, outras coisas, ela escrevia páginas e mais páginas. Mas quando ele sentou ao lado dela, dizer que ela não sabia nem conversar. Porque nós estamos acostumados a viver esse distanciamento. E quando nós nos aproximamos, quando há esse toque, quando há o olho no olho, parece que a gente não consegue lidar com isso. E nós começamos a transferir isso para a nossa vida com Deus também. Para a nossa vida com Deus. E a gente começa a ter um relacionamento com Deus, como eu disse, de forma superficial. E o que eu queria propor para nós nessa noite, eu trabalhei um pouquinho esse tema lá na igreja, a outra tela, é uma mudança de rota. Queridos, todos nós, em determinados momentos da nossa vida, e principalmente acampamento é um bom momento, nessa noite é um bom momento para que você mude de rota, para que você entenda aquilo que Deus está fazendo no seu coração e você dê aí um 180, 360 não, porque senão você vai chegar no mesmo local, né? Você deu um 360, outro dia eu falei, você tem que dar um 360 na sua vida. Aí no final do culto a pessoa falou, mas pastor, se eu der um 360 eu vou chegar no mesmo local. Mas ou seja, nós precisamos dar um 180. Nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos mudar de rota. Radicalmente. Se você quer provar e experimentar o melhor de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua história, você vai precisar mudar algumas coisas. E a forma como nós pensamos Deus, aquilo que pensamos sobre Deus, o nosso relacionamento com Deus, determina o que nós pensamos sobre todas as outras coisas da vida.
O seu relacionamento com Deus determina tudo mais na sua vida, todas as áreas da sua vida. O relacionamento com seus pais, o relacionamento na sua escola, o relacionamento com a sua namorada, com o seu namorado. A partir do momento que a gente tem esse discernimento de quem é Deus de fato na nossa vida, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Então, diante desse desafio, eu queria que a gente pudesse olhar para uma pessoa na Bíblia. Davi. Quem está ligado aqui? Eu creio que você já deve ter ouvido falar várias e várias pregações acerca de Davi, o grande rei, o grande homem, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, apesar das suas fragilidades, apesar das suas limitações, apesar dos seus pecados. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, quando a gente olha para a sinceridade do coração de Davi, nós aprendemos muita coisa com a vida de Davi, aquilo que Deus fez na vida de Davi. E é interessante que Davi, ele estava conectado com Deus, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, mas ele sabia o que ele queria para a sua vida. Ele não tocava a vida, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Às vezes eu olho para a vida de muita gente, e tem muita gente levando a vida em cima dessa música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas gente de Deus não deixa a vida se levar, não. Gente de Deus sabe o que Deus tem para a sua vida e para o seu coração. Amém? Amém. Gente sintonizada ao coração de Deus, assim como Davi e tantos outros, sabe e entende os propósitos de Deus. Aquilo que Deus tem para o hoje, para o agora, para o amanhã. Aquilo que Deus tem para a sua profissão. Aquilo que Deus tem para os seus pais. Aquilo que Deus tem para os seus sonhos. Porque quando nós começamos a sonhar os sonhos de Deus, não são sonhos, mas são promessas. E promessas se concretizam. Promessas se concretizam. E aí então, quando nós olhamos para a vida de Davi, eu queria ler com vocês então o Salmo 139. O Salmo 139. Vamos ler todos juntos? Do versículo 1 ao versículo 24. Davi experimentou de forma profunda essa relação com Deus, essa intimidade com Deus. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se você quiser acompanhar ali no Data Show, aquela versão ali é a NVI. Tá ligado? Vamos ler. Olha o que diz esse cântico, essa oração de Davi. Um homem que foi transformado radicalmente, um homem que experimentou o melhor de Deus para a sua vida e para a sua caminhada. E ele diz assim nessa oração, vamos todos juntos? Vamos acompanhar naquela ali, na NVI, pode ser? Tá ligadaço? Então vamos ler todos, uma só voz, bem alto. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua face, da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me
fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como na profundezas da terra. Os teus olhos me viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e eu não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se é em minha conduta algo que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Que lindo! Amém? Que lindo! Só o fato de nós lermos a palavra do Senhor, nós somos abençoados, nós somos edificados, nós somos abastecidos pela presença do Senhor aqui sobre nós, pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela impacta o nosso coração. E aí então, quando nós olhamos para a vida de Davi, quando nós olhamos para o chamado de Davi, quando nós olhamos para a caminhada de Davi, Davi então entrando nesse diálogo com o Senhor. Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor é aquele que penetra no mais íntimo da minha alma e do meu coração. Para onde me ausentarei da tua presença? E o Senhor então começa a discorrer essa oração. O Davi então começa a se colocar diante da presença do Senhor com um coração sincero, com um coração quebrantado, e ele começa a dizer essa realidade, e ele coloca Deus no lugar de Deus, porque ele diz: Senhor, o Senhor conhece os meus caminhos, o Senhor conhece os meus pensamentos. E querido, o Senhor é aquele que nos criou, e o Senhor é aquele que conhece de forma íntima o seu coração e os seus pensamentos. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece a motivação do seu coração. Quando nós olhamos para a vida de Davi, esse primeiro bloco, do versículo 1 até o versículo 13, até o versículo 12, nós podemos observar que Davi, ele se coloca na presença do Senhor de forma íntima, e algo vai penetrando o coração de Davi, ele vai sendo tomado por essa plenitude de Deus, e ele vai então rasgando o seu coração, e ele vai colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece, o Senhor me formou, o Senhor me gerou, e o Senhor me conhece. E Davi então começa a discorrer a partir do versículo 1, e Davi ele diz: Senhor, Senhor. Ele sabia da soberania de Deus, ele sabia do poder de Deus, ele sabia que Deus sabia das motivações do seu coração. Eu não sei quais foram, ou quais têm sido a motivação de você vir a este acampamento, mas eu queria te dizer algo para você nessa noite. Deus sabe da motivação do seu coração. Deus sabe o porquê que você veio aqui. Deus sabe. Deus conhece. E Deus tem te chamado, Deus tem te vocacionado para que você possa entender e ter essa relação de intimidade com Ele, muito além das aparências. Nós vivemos no mundo das imagens, nós vivemos no mundo do visível, do palpável, mas Deus não. Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi foi o último a ser escolhido. Todos os irmãos passaram ali na casa de seu pai, de Jessé,
Quando Samuel vai ali para escolher Davi, a palavra do Senhor diz que todos passaram, e Samuel então vira para Jessé e diz: todos os seus filhos já estão aqui? E Jessé diz: não, falta um, aquele que está cuidando das ovelhas, o jovem, aquele mais novo, inexperiente, mas ele estava lá cuidando das ovelhas. Então Jessé manda chamar Davi, e Davi vem, e Deus então confirma a palavra no coração de Jessé, dizendo: é este que eu escolhi para ser o meu rei, para caminhar comigo em intimidade, para provar de mim. E logo em seguida o Senhor diz a Samuel, dizendo: eu não vejo como vê os homens, porque os homens vê a aparência, mas eu vejo o coração. É o seu coração, é o teu coração. Todas as nossas ações, elas têm por trás uma motivação. Ela tem por trás uma motivação. Se você escolheu a ser engenheiro, algo tomou o seu coração, e a motivação que você teve, as ações que você teve, foi porque antes de você agir, a motivação tinha tomado o seu coração. E a primeira verdade que eu queria trazer para o seu coração nessa noite é dizer isso, que Deus te conhece. Deus conhece as suas intenções, Deus conhece as suas motivações. E agora eu vou abrir um parênteses, e eu vou falar um pouquinho de algo que aconteceu comigo. Quando eu estava em Minas, eu sou mineiro, e eu fui para Juiz de Fora, eu me mudei para Juiz de Fora, e eu fui para uma grande igreja, uma igreja com quase 1000 membros, e ali, participando daquela comunidade, sendo abençoado, mas algo incomodava o meu coração. Eu queria mais de Deus, eu queria poder estar mais envolvido com as coisas de Deus. E aí, numa escola que eu estudava, porque eu fui para lá para estudar, eu encontrei e fiz amizade com um cara lá, que até hoje é o meu colega, o Juninho, e ele frequentava uma congregação desta mega igreja, desta grande igreja. E aí um dia, conversando com ele na escola, ele falou: cara, por que você não vai lá na congregação? Lá é um grupo menor, a gente precisa de pessoas para trabalhar. E aí um dia Deus tocou no meu coração e eu fui até aquela congregação. E eu peguei o ônibus errado, e eu fico assim impressionado de ver como que Deus ele vai agindo nas nossas vidas de forma maravilhosa, de forma maravilhosa. E aí eu peguei o ônibus errado, e o ônibus lá é de meia hora, que é num bairro chamado Vila Zanã, e o culto ia começar às 7h30, era um culto no meio da semana, era um culto de estudo bíblico, e eu cheguei lá em frente àquela congregação, que era a congregação da igreja mãe, e eu cheguei às 7 horas, e quando eu entrei naquela igreja, havia um evangelista, né? Naquela época eu já tocava também violão, e eu toco muito mouse, querido, muito mal. Pensa numa pessoa que toca mouse. Tem alguém aqui que toca mouse? Multiplica por 10. E eu tocava mal, violão. E aí eu me lembro que quando eu entrei naquela congregação, havia um evangelista tocando pior do que eu. Não sei como que ele conseguiu, mas ele tocava pior do que eu. E eu me lembro que eu cheguei às 7 horas, e o meu tio era da igreja mãe, dessa mega igreja, e ele disse para mim: puxa vida, você é lá da primeira e tal, você está aqui com a gente, você poderia tocar aqui, você poderia já hoje nos abençoar aqui. E ele conhecia o meu tio, aquela noite ali eu já fiquei e já pude tocar, muito mouse, né? Mas foi melhor do que ele. E eu fiquei ali durante aquela noite, e acabou que depois daquele dia eu nunca mais saí dali. Depois daquele dia eu nunca mais saí dali. Mas a intenção que havia no meu coração era de poder servir ao Senhor. E nessa intenção de ir lá, de buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí vem a segunda parte da história. Quando eu
comecei a frequentar, e aí eu conheci umas meninas interessantes lá. Eu não fui lá por causa das meninas, mas Deus faz isso conosco, querido. Deus nos surpreende. Verdade. Deus nos surpreende. Tem um ali que fez assim, ó: será que ele não foi lá por causa das meninas? Não fui, porque Deus sabe. Deus sabe. Eu não fui lá porque havia umas meninas assim muito gatas lá. Muito gatas mesmo. Mas Deus sabe que eu não fui lá por causa dessas meninas. E aí o que aconteceu? Naquele dia a gente teve o culto e tal. E aí eu conheci a Aline e a Elisângela, que é a irmã da Dani, a minha esposa, hoje. E aí acabou o culto, elas me chamaram para ir para a casa dela naquele primeiro dia, para a gente tomar um suco lá. E quando eu cheguei, eu encontrei a Dani, que hoje é minha esposa, já há 14 anos, louvado seja Deus. E ela estava com o namorado dela no portão da casa dela, um cara cabeludo, feio que dói. E ela estava lá abraçada com o cara. E eu sei que aquele dia eu entrei, não tinha nada, eu nem pensei, né? Eu olhei sim para a irmã dela, que é muito gata também, era muito gata também. Mas naquela noite, queridos, assim, de coração, eu não fui com aquela intenção de ir lá para buscar uma namorada, de buscar um relacionamento, porque Deus sabe disso. Eu falo isso aqui para edificar e encorajar o coração de vocês. E aí eu sei que acabou aquele dia e tal, eu nunca mais saí dali. E depois ela veio a terminar com o namorado dela, e a gente começou a trocar olhares. E teve um dia lá que foi muito interessante, que a gente não estava namorando ainda, e caiu uma tempestade na igreja. Caiu uma tempestade. E para vocês terem uma ideia, destruiu a igreja. Destruiu, destelhou a igreja, né? Entortou poste, carro na rua. Assim, foi algo terrível. E foi o primeiro dia que a gente deu o nosso primeiro abraço, no meio daquela tempestade. No meio daquela chuva, e a gente lá no meio da rua, com cheio de fio, né? Cheio de fio para lá, aquela coisa. E a gente deu o nosso primeiro abraço ali no meio daquela tempestade. E eu vi isso tudo, Deus trabalhando, Deus agindo. E depois a gente veio e começou a namorar, namoramos 6 anos. Já estamos casados há 14 anos, né? 14 anos, mais 6, 20 anos que ela está me aturando, né? Você já ouviu falar na palavra graça na Bíblia? O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Imerecido. O que Deus fez comigo é graça. Eu não merecia. Olha para a Dani, ela é linda, querido. Estava atrás, ó, cuidando da minha filhinha. Ela é linda. E eu sou feio demais. Mas é isso, Deus faz isso conosco. É graça, é favor imerecido. Mas o que eu quero trazer para o nosso coração nessa noite? Querido, quando Deus ele enxerga a motivação do nosso coração, quando a gente não coloca outras coisas no lugar de Deus, Deus ele nos surpreende com o melhor. Deus ele nos surpreende com o melhor. O melhor. O Salmo 37 ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. Deus, a minha intenção é agradar o Senhor, a minha intenção é servir o Senhor, a minha intenção é amar o Senhor, a minha intenção é poder fazer tudo aquilo que está no teu coração, é viver no centro da tua vontade. E a partir do momento que você entende isso, a partir do momento que você encarna isso, você começa a ser surpreendido pelo melhor de Deus, porque é a palavra do Senhor: buscar em primeiro lugar o meu reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar a varoa, Deus vai acrescentar o varão, Deus vai acrescentar a faculdade, Deus vai acrescentar a casa, Deus vai acrescentar tudo mais, porque as outras coisas vêm depois. Mas quando a gente tem o nosso coração tomado por essa plenitude, por essa presença, por esse desejo de Deus, Deus nos surpreende. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre o melhor para você. Deus conhece, Deus sabe dos desejos do seu coração. Deus conhece. Eu creio, tenho certeza, ninguém aqui quer ficar sozinho. E você não vai ficar sozinho. Mas espere o tempo de Deus.
Deus conhece as intenções, as ações, as motivações do seu coração. Busque Deus. E Davi, quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi fez isso. Davi disse: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece, o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. E Davi então, ele tem essa intimidade, esse relacionamento intenso e profundo com Deus. Com Deus. E Davi então, ele continua dizendo: para onde me fugirei da tua face? Há um versículo que eu gosto muito também em Provérbios, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Coração. O teu coração, porque dele procede as fontes Da vida. da vida. Da vida. O que Deus tem para você é vida, e vida em abundância. O que Deus tem para você, eu costumo dizer isso lá no Guaçu, o que Deus tem para você não é resto, é o melhor. É o melhor. Deus tem o melhor para você, porque Deus te conhece e Ele te criou para o louvor da glória dEle. Ele te criou para o louvor da glória dEle. É isso que Davi está dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, sonda o meu coração, esquadrinha o meu pensar, o meu caminhar. O Senhor tem planos para você. A partir do versículo 13 em diante, a palavra do Senhor diz: formaste o meu interior. É Deus que te teceu, é Deus que te formou. Tá ligado? Tá ligadaço? É Deus que formou o seu interior. Nós revelamos a glória de Deus. Nós revelamos a glória de Deus. Nós somos cartas enviadas ao mundo para que a glória de Deus se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste sobre nós. E Jesus então nos convida a permanecer nele. Quando Jesus, no capítulo 15 de João, eu acho isso lindo, Jesus estava a sós com os discípulos, e Jesus disse para os discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, permanecerem na videira, estiverem ligados em mim, vocês darão muitos frutos. Muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E ali no capítulo 15, repete mais de 12 vezes essa palavra permanecer, estar ligado nele, permanecer nele, estar sensível ao coração dele, aquilo que ele está fazendo, o agir dele, o trabalhar dele. Não é aqui, é por aqui, agora é assim. É ter um coração sensível ao agir de Deus. Porque se esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos teceu, Ele tem planos para nós. O profeta diz: os planos do Senhor, os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus tem planos para você. Deus sonhou com você. Você é especial, você é amado do Senhor. Você foi formado e gerado para o louvor da glória do Senhor. Diz para a pessoa que está ao seu lado: Ele te criou nos mínimos detalhes. Deus nos criou nos mínimos detalhes. Se você olhar para a sua vida, hoje quando nós olhamos para o mundo, são mais de 6 bilhões de seres humanos. São mais de 6 bilhões de seres humanos. Mas não há um sequer igual a você. Igual a você. Pode até ser parecido no temperamento, na personalidade, mas igual a você não há nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque Deus te criou, e na multiforme graça de Deus, Ele te criou para que Ele possa relacionar com você. Você é especial, você é único. Você é único. Mas às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente olha para o outro e diz: puxa, o outro é melhor do que eu, ele canta melhor do que eu, ele toca melhor do que eu, ele é mais inteligente do que eu. Não interessa, não olhe para o outro, mas olha para Deus. Porque você é especial. Você é especial, e Deus quer relacionar com você. Deus quer usar os seus dons. Deus quer usar as suas habilidades. Deus quer usar o seu jeito de ser, o seu cheiro. Não há outro igual. E Deus então
chama, e Davi começa esse diálogo com Deus. Senhor, para onde eu vou fugir? Para onde me ausentarei da tua face? Os planos do Senhor, eles começam a ser concretizados na nossa vida, Mas quando nós olhamos para o finalzinho do Salmo, depois que ele tem esse diálogo com Deus, ele começa a dizer sobre algumas realidades, e ele diz assim, lá no final, ele começa a dizer: os meus inimigos se levantaram contra mim, a maldade, os assassinos. É verdade, queridos, nessa mesma perfeição de Deus que nos criou, nós vivemos num mundo de dor, nós vivemos num mundo de sofrimento, nós vivemos num mundo de decepções e frustrações, porque os nossos primeiros pais romperam com Deus, e é por isso que nós vivemos num mundo em desequilíbrio, é por isso que nós sofremos, é por isso que nós convivemos com a morte. Mas a grande notícia é que há 2000 anos atrás, Jesus, ele se encarna, o Verbo se fez carne, e ele veio ao nosso encontro, e ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Há 2000 anos atrás, Jesus se encarna, ele veio em carne e osso, e ele habitou em nós, ele teve compaixão de nós, e ele foi morto, preso, julgado, condenado, maltratado, para que pudesse morrer a nossa morte, porque ele levou sobre si os nossos pecados. E há 2000 anos Jesus veio, e Jesus novamente nos reconcilia com o Pai, para que nós pudéssemos ter vida. E é isso que Davi está experimentando, diante dos seus inimigos, diante das suas frustrações. Mas nessa noite, nós somos convidados a voltarmos novamente ao Senhor. E quando nós vamos então para o finalzinho, o versículo 23 e o versículo 24, a palavra do Senhor, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor tem nos chamado, assim como Davi, para que a gente possa mudar a nossa rota, para que a gente possa ter esse relacionamento de intimidade, de forma radical, pararmos de viver na superficialidade, e viver intensamente os sonhos de Deus, viver intensamente aquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu coração. Como eu disse, Deus tem sempre o melhor para nós. Deus não tem resto, mas Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida. E é verdade que, assim como Davi disse, nós precisamos fazer essa oração: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha o meu pensar. O Senhor é o único que conhece. Os meus pais não conhecem, a minha namorada não conhece, a minha esposa não conhece, mas o Senhor conhece a fraqueza, a minha limitação, as minhas motivações. E Davi então encerra esse diálogo com Deus dizendo isso: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Muda, transforma, convergência, transformação, renovação. Pai, eu não quero viver mais assim, eu quero mudança, eu quero transformação. Muda o meu caráter, muda o meu pensamento, me ensina a conhecer mais o Senhor de forma plena, de forma íntima. E aí nós começamos a trilhar um caminho de plenitude, um caminho de viver em novidade de vida. Nós paramos de viver uma vida medíocre. A palavra mediocridade significa viver na média. Deus quer nos tirar de viver da média e viver uma vida em abundância. Não viva na média, não viva na média. Deus tem algo lindo, precioso, maravilhoso para a sua vida. E Deus então nos chama a vivermos, não na mediocridade, mas acima da mediocridade. Acima da mediocridade. Nós estamos plantando a comunidade lá em Mojimirim, e tem sido muito legal ver algumas pessoas chegando, famílias que estão chegando na comunidade, famílias destruídas. Às vezes, pessoas que chegam, estão detonadas,
E uma dessas pessoas que chegou na comunidade no ano passado foi a Raquel. Vem cá, Raquel. A Raquel chegou na comunidade, nós nos conhecemos através de um grupo de crescimento em um dos bairros lá de Mogi, e através da Yara. A Raquel estava no crack há 6 anos, ela vai falar um pouquinho. Aliás, deixa a Raquel falar. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Raquel. Eu vou contar um pouquinho de mim, da minha história e de como o Senhor entrou na minha vida. Eu conheci as drogas com 20 anos. Hoje eu tenho 28 anos. Com 20 anos eu conheci a droga. Comecei com a cocaína e fui viciada durante 5 anos. E depois, nos 2 últimos anos, eu usei o crack. Agora eu vou contar um pouquinho sobre como o Senhor entrou na minha vida. Eu tinha perdido tudo. Eu não sei se alguém aqui já foi envolvido com droga, ou se tem algum parente, ou se conhece alguém que já esteve envolvido com drogas. Mas hoje a gente vê na televisão e a gente pode ter uma noção de como uma pessoa que usa droga fica. Eu perdi tudo. Eu perdi a minha família, eu perdi os meus filhos, eu me perdi. Eu fiquei muito acabada, muito mal mesmo. Mas quando já fazia 7 anos, já tinha sido internada já tinha passado por 2 internações em clínicas psiquiátricas, já tinha feito parte de CAPs, de muitas coisas, mas eu não conseguia de forma nenhuma me afastar das drogas. Até que eu cheguei na decadência mesmo, não tinha mais condições de eu ficar dentro de casa, porque eu já estava numa situação que eu estava começando a tirar coisas de casa para vender, e também pelos meus filhos, porque hoje existe uma lei onde existe dependente químico e crianças não podem estar juntos, não podem. Então minha mãe teve que escolher entre eu e os meus filhos. Logicamente ela escolheu as minhas crianças, porque eu já mesmo sendo viciada, era uma adulta capaz de me virar sozinha. E minhas crianças iam para um abrigo. Não, ela falou, então você sai de casa e eu fico com eles. E quando isso aconteceu, eu fiquei 3 dias e 3 noites na rua, sem dormir, sem comer, sem tomar banho. Só que isso nunca tinha me acontecido, porque até então eu usava drogas, mas eu tinha minha família, eu tinha minha casa, né? Só que ficar na rua, deparar com a rua, viver com drogados, foi muito difícil. Foram 3 dias e 3 noites. Daí na última noite, quando acabou a droga, acabou tudo, eu fiquei muito mal. Eu senti falta, eu queria voltar para minha casa, eu não podia voltar para minha casa. E eu falei, não, eu não quero mais isso. Acabei passando a noite na casa de amigos. E quando eu acordei, eram 2 horas da tarde, eu disse, eu não quero isso mais para mim. Eu não quero isso mais para mim. E eu me levantei da casa do meu amigo e saí pela rua. E fui até um centro, CAPs, lá da minha cidade, que ajuda dependente químico e tal. Só que eles também não podiam me ajudar, já era numa sexta-feira, eles pediam para eu voltar na segunda. Então eu liguei para a Mercedes, uma amiga minha, da minha família, e ela pediu para mim ir para a casa dela. Ela é vizinha da Yara. E fui para lá e fiquei lá. Minha família não estava falando comigo, mas eles já sabiam que eu estava bem, estava na casa da Mercedes e tal. Através da Yara, eu conheci o pastor Vinícius, que foi um enviado de Deus para me ajudar. Isso foi assim, eu estava na casa da Mercedes, e o pastor foi fazer uma visita para a Yara, que convidou o pastor para ir fazer uma oração por mim na casa da Mercedes. Então o pastor foi, e eu comecei a contar para ele, eu estava muito debilitada, mas muito debilitada mesmo. Hoje eu tô bem fortinha, né? Mas na época eu estava bem magrinha, tanto fisicamente, mas eu tô falando psicologicamente. 7 anos viciada em drogas, todos os dias eu usava drogas. Você imagina uma pessoa assim? Eu queria todos os dias, a todo instante, morrer, eu não queria mais viver. Por isso que eu me drogava tanto, porque já não havia mais esperança para mim. Mas o pastor foi lá, fez uma oração, e eu não vou me esquecer das palavras dele. Foi muito
difícil para mim. Mas hoje o tema é radicalize, né? E foi bem assim que aconteceu comigo. Eu já não tinha mais nada a perder mesmo. Então eu resolvi apostar para ganhar, né? Então o pastor me fez uma proposta de cara. Ele me ofereceu ajuda. Falou para mim de um centro de reabilitação evangélico que tem lá em Minas Gerais, em Itamonte. Só que o tempo de permanência nesse centro era de 6 meses, no mínimo. Só que para mim, ele sugeria 1 ano. Então, de cara, assim, você ouve alguém dizer para você que você vai ter que ficar 1 ano em algum lugar, foi muito difícil para mim. Mas também eu aceitei imediatamente, eu já não tinha mais esperança. E eu sabia que o Senhor já tinha me tocado. Eu, na minha casa, não tenho pessoas evangélicas, né? Nunca ouvi muito de Jesus na minha casa, no decorrer da minha infância. Eu venho de uma família espírita, fui criada assim, nessa religião, mas graças a Deus hoje eu sou liberta, os meus filhos também. Tenho fé que na minha casa muitas pessoas vão conseguir se libertar também, no nome de Jesus. E então eu fui para esse centro o ano passado, no dia 6 de julho, eu fui para lá, o pastor me levou, ele e um amigo Daniel me levaram e me deixaram nesse centro. Não falava com a minha família ainda, né? Fui, deixei meus filhos, tenho 3 meninos, um de 12, um de 4 e um de 2. Na época, os meus meninos tinham, um tinha 11, outro tinha 3 e o meu mais novo tinha 1 aninho. Não foi fácil mesmo, mas nesse centro eu conheci o Senhor foi trabalhando na minha vida, eu consegui permanecer lá o 1 ano que o pastor pediu para mim, disse que eu precisava para me recuperar. O Senhor mudou a minha vida dentro desse lugar, mudou a minha vida completamente, transformou o meu caráter. Fazem 1 ano e 4 meses que eu sou liberta, que eu sou limpa, que eu não uso drogas, que o Senhor vem trabalhando na minha vida. Eu me reconciliei com a minha família, eu voltei do centro, eu voltei para a casa da minha mãe. Eu fui mais abençoada ainda quando eu vim para cá. Eu vim para embora no dia 27 de julho. Isso que lá no centro também, eu fiquei 2 meses internada na casa de recuperação. Lá é 2 fases. 6 meses de casa de recuperação e 6 meses de uma base missionária. Tem uma base missionária lá. E eu fiz essa base missionária, terminei, concluí, me formei missionária, voltei para a casa de recuperação, fiquei lá durante 4 meses, auxiliando, ajudando dentro da casa. E foi muito bom, e voltei, daí eu voltei. Eu tive a oportunidade de ficar lá também, mas como eu tenho meus filhos, eu queria voltar, né? Voltei pra cá e cheguei no dia 27 de julho, aqui, e no dia 27 de julho, no dia 10 de julho, eu fui procurar emprego num restaurante chamado Beliscão na minha cidade. Me falaram que eu estava precisando e eu fui. Eu fui e no dia 11 de julho eu comecei a trabalhar. Fazem 4 meses que eu estou trabalhando, que eu estou reconstruindo a minha vida, que eu cuido dos meus filhos, que eu faço parte da comunidade. E eu queria deixar essa mensagem, sabe? Que através da minha vida vocês possam ver o milagre de Deus. E que a gente possa estar levando Jesus mesmo para as outras pessoas. Porque assim como o Senhor mudou a minha vida, porque não havia mais nada para mim, mais nada, ninguém sabia o que fazer. Mas através do pastor Vinícius, o Senhor usou o pastor Vinícius para me ajudar, para me direcionar, para dizer para mim que era possível mudar. Eu não era nada mesmo. Mas com o Senhor, hoje com o Senhor eu sou uma mãe, eu sou uma boa filha, sabe? E eu estou reconstruindo a minha vida junto com o Senhor. Amém?